Existe um momento muito específico na vida de uma pessoa em que algo muda por dentro. Não é um evento externo, não é uma conquista visível. É um deslocamento interno, você continua no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Mas algo em você já não se encaixa do mesmo jeito. E se você não entender o que está acontecendo nesse momento, vai achar que o problema é você. Porque é exatamente nesse ponto que as pessoas começam a te tratar diferente. No início, é sutil. Uma resposta mais curta, um olhar que evita o seu. Um silêncio onde antes havia conversa. E isso confunde. Dói, desestabiliza. Principalmente porque essa mudança acontece justo quando você decide crescer. Quando começa a se respeitar mais. Quando passa a ouvir a própria intuição. Você não ficou agressivo, não ficou arrogante, não ficou distante por maldade. Você ficou consciente. E consciência muda tudo. A maioria das relações humanas não é construída sobre verdade profunda. Ela se sustenta sobre hábitos emocionais, expectativas não ditas. Quando você muda por dentro, você quebra esses acordos invisíveis. Acordos sobre quem você deveria ser, sobre como deveria reagir, sobre o quanto poderia questionar. Enquanto você permanece previsível, tudo funciona. Quando você evolui, o sistema reage. E essa reação quase nunca é verbal. Ela vem em forma de tratamento diferente. Você percebe que precisa explicar menos, mas sente mais. Que já não tem energia para discussões inúteis. Que começa a escolher melhor onde fica e com quem fica. E isso incomoda porque as pessoas estavam acostumadas com a sua versão antiga. Aquela que cedia mais, que se justificava, que aceitava menos do que merecia para não ficar sozinho. Mas a versão que evolui não implora presença. Ela escolhe. Aqui nasce o arquétipo do desperto. O desperto é aquele que sai do modo automático. Ele começa a observar padrões, percebe repetições e entende que muitas dores não eram destino, mas escolhas inconscientes. Quando você desperta, você se torna menos reativo, mais seletivo, mais inteiro. E isso ameaça quem se beneficiava da sua ausência de limites. Você passa a falar menos, mas com mais peso, a ouvir mais, mas tolerar menos, a estar presente, mas não disponível para tudo. E então surge a dúvida interna. Será que eu mudei demais? Será que estou ficando frio? Será que estou sendo egoísta? Esse é o ponto mais perigoso da evolução. Não é o julgamento externo, é a autossabotagem interna. Porque o ser humano prefere o desconforto conhecido do que a solidão temporária do crescimento. Muitos voltam atrás nesse ponto. Não porque estavam errados, mas porque não suportaram a sensação de não pertencer. Mas aqui está a verdade que quase ninguém diz. Quando você evolui, você não perde pessoas. Você perde acesso à sua energia constante, à sua validação, à sua disponibilidade emocional ilimitada. E quem sente essa perda reage, não com diálogo, mas com distanciamento. Você não foi rejeitado, você foi reposicionado, e isso dói porque ninguém ensina que crescer também significa desapegar. Esse desconforto inicial é o sinal mais claro de que algo dentro de você despertou. E uma vez desperto, não há retorno completo. Na próxima parte, você vai entender por que a sua evolução ativa medos profundos nos outros e por que isso não tem relação com inveja simples, mas com confronto interno. Se você não entender o que acontece aqui, vai passar anos tentando agradar pessoas que nunca quiseram te ver crescer. Existe algo que quase ninguém admite. A evolução de uma pessoa ativa, o medo não resolvido de outra. Não é ódio, não é maldade consciente. É confronto psicológico. Quando você muda, você se torna a prova viva de que mudar era possível. E isso destrói desculpas antigas. Você não precisou de permissão. Não esperou aprovação. Você simplesmente decidiu e essa decisão expõe feridas profundas em quem escolheu ficar parado. Aqui entra o arquétipo da sombra. A sombra representa tudo aquilo que a pessoa evita encarar em si mesma. Medos, frustrações, sonhos abandonados, potenciais não vividos. Quando você evolui, você ilumina essa sombra sem dizer uma palavra. E isso gera desconforto. Por isso surgem comentários ambíguos, ironias disfarçadas, conselhos que soam mais como julgamento. Você sente que algo mudou, mas não consegue apontar exatamente o quê. Porque ninguém diz abertamente. Eles apenas mudam a forma de te tratar. O tratamento diferente é uma tentativa inconsciente de te puxar de volta, de te reencaixar no lugar antigo, de restaurar a dinâmica que era confortável para eles. Mas você já não cabe mais. Você vibra diferente. Seus interesses mudam. Sua tolerância ao caos diminui. E quem permanece no mesmo lugar
sente a distância. Não porque você se afastou fisicamente, mas porque emocionalmente você não está mais disponível para o mesmo jogo. Aqui surge um erro comum. Você tenta explicar demais. Tenta justificar sua mudança, pedir compreensão, diminuir seu crescimento para não causar conflito. Mas evolução não pede desculpas, ela apenas acontece. O arquétipo do herói aparece nesse momento. Não o herói que luta contra o mundo, mas o que enfrenta o medo de ficar sozinho, porque evoluir pode gerar solidão. Mas é uma solidão honesta, que dói menos do que a companhia errada. Algumas pessoas vão tentar te diminuir, outras vão tentar te confundir, e algumas vão desaparecer. Tudo isso faz parte do processo. Não é punição, é seleção. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. A culpa diminui, a necessidade de agradar enfraquece. Você começa a respeitar o próprio ritmo e percebe que nem todos precisam acompanhar sua jornada. Na próxima parte, você vai entender o que acontece quando você não volta atrás. Quando você honra sua evolução e o novo lugar que se abre para quem continua, se você chegou até aqui, existe algo que você não vai conseguir desver. Você não perdeu pessoas. Você perdeu versões de relações que só existiam enquanto você se diminuía. Depois do estranhamento, do silêncio, do afastamento, algo acontece: espaço. Espaço interno, espaço emocional, espaço para relações verdadeiras. Aqui nasce o arquétipo do mestre. O mestre não é aquele que sabe tudo, é aquele que não precisa mais provar nada. Você começa a perceber que não foi rejeitado, foi redirecionado. Pessoas alinhadas com quem você está se tornando começam a surgir, conversas fluem, respeito é natural, presença é leve. Você não precisa se explicar o tempo todo, não precisa performar, não precisa se adaptar para caber, e isso é libertador. Você se torna mais seletivo, não por arrogância, mas por amor próprio. Seu tempo ganha valor, sua energia se torna sagrada, e sua presença vira escolha consciente. Algumas pessoas do passado tentam voltar, não porque mudaram, mas porque sentiram falta do acesso que perderam, e agora você enxerga com clareza. Você não aceita migalhas emocionais. Não aceita relações baseadas em conveniência. Não aceita vínculos que exigem que você se diminua. Isso não é frieza, é maturidade. A evolução cobra coerência. E coerência afasta quem vive de incoerência emocional. Você passa a olhar para trás sem rancor, com entendimento. Você entende que cada fase cumpriu seu papel e que crescer exige coragem para perder o que já não serve. Você não está se afastando do mundo, está se aproximando de si mesmo. E quem consegue caminhar ao seu lado agora não quer te diminuir, quer crescer junto. Essa é a recompensa silenciosa da evolução. Menos ruído, mais verdade. Menos quantidade, mais profundidade. Continue mesmo quando for desconfortável, mesmo quando parecer solitário, mesmo quando não fizer sentido para os outros. Porque no final, quem te trata diferente está apenas confirmando algo essencial. Você não é mais o mesmo. E isso não é um problema.